Olá, pessoal, eu vou falar sobre o período moderno. Então, no período moderno, teve uma pessoa muito importante que deu início a esse período moderno científico, que era o René Descartes. Ele é pai do modernismo e ele estudava várias coisas, estudou matemática, física, química, direito e até medicina. E ele desenvolveu um método matemático, geométrico, físico e até álgebra, que é utilizado até hoje, onde tudo que nós temos de tecnologia foi a partir desse método dele. Então, se nós temos luz, se nós temos computador, se nós temos celular, é por causa dele. Ele não inventou propriamente, mas foi através do método dele que tudo isso foi possível. E muitos pensadores, muitos se desenvolveram a partir dele, inclusive Freud, que ele, através da ideia dele, criou a psicanálise. Então, a psicologia antes era psicologia filosófica e científica. A partir dele, começou a ser somente científica. Então, teve toda uma mudança lá, o teocentrismo deixa de prevalecer e foi revivido o antropocentrismo, que podia se expressar. E houve até uma mudança que, como a gente achava que nós éramos importantes, girávamos, que o Sol girava em torno de nós e outras galáxias, não. Descobrimos que não, nós não éramos importantes, nós éramos apenas um planeta pequeno e nós que girávamos em torno do Sol. Aí houve vários artistas que surgiram, e teve esses artistas renascentistas, e eles tinham como forma de expressão o corpo humano nu, a beleza do corpo, porque antes não podia se expressar assim na Inquisição. E também teve uma pessoa que foi muito importante, que é o Gutenberg, ele criou uma máquina que copiava, e então as pessoas passaram a ter acesso à Bíblia, porque antes só padres ou pessoas com cargos dentro da igreja católica podiam ter acesso, então as pessoas passaram a conhecer melhor a Bíblia. E nesse período também tinha Martinho Lutero, que ele acabou descobrindo várias coisas erradas da Igreja Católica, vendas de títulos para você ser onde, ser várias coisas importantes que você só podia ser se tivesse nascido, eles vendiam. E eles vendiam até a própria salvação. Então, para você ser salvo, ter um lugar no céu com Deus, você tinha que comprar. E não era barato, era tipo milhões. Então, os pobres, assim, não podiam comprar. E vendo isso, Martin Lutero escreveu 95 teses denunciando todas as coisas erradas da Igreja Católica. E ele não tinha medo, porque naquela época a pessoa era excomungada. Ser excomungado era pior do que qualquer coisa, porque você era banido dos céus. E foi o que o Papa fez, porque o Papa aqui tem a representação de Deus, é o Deus na Terra. E ele escreveu uma carta para Martinho Lutero, pedindo para que ele se posicionasse lá e pedisse desculpa e negasse tudo que ele escreveu. Mas ele era muito corajoso e ele disse não. E além disso, ele foi pior ainda e fundou a própria igreja, que é chamada Igreja Luterana. E eles não podiam capturá-lo, porque as pessoas estavam do lado dele, como a voz do povo é a voz de Deus, eles tinham medo de ser linchado, então ele teve esse poder. E como tinha a igreja luterana e a igreja católica, as pessoas passou a frequentá-la, só que daí em um determinado tempo não se sentiam à vontade e foram lá e criaram outra igreja, a Batista. Aí depois, mesma coisa, não se sentiu à vontade, criaram outra igreja. Aí passou a existir muitas igrejas e está como nós vemos hoje muitas igrejas. Então, René Descartes, ele é pai do modernismo e pai do racionalismo moderno. Então ele fala assim, ó, só a razão pode dar ao indivíduo conhecimento seguro das coisas, incluindo a experiência. Então a gente não pode aceitar qualquer verdade. Ela deve ser questionada. A dúvida é o ponto de partida de toda argumentação e raciocínio. Primeiro se tem a dúvida. É uma dúvida provisória. E depois se tenta explicar e provar aquilo que se duvidou. A dúvida, então, é usada como um método de estudo e isso foi chamado de dúvida metódica. Descartes duvidava tanto que ele duvidou até da própria existência. Então, ele acreditava que nada podia se acreditar tão facilmente, assim, que deveria ser questionado. Então, ele queria encontrar nisso uma verdade clara, mas tão clara e evidente que ela não pudesse ser duvidada. E, para isso, ele chama de dúvida como um método. É um método para ele chegar nessa coisa absoluta, uma verdade absoluta. Então, ele começou a pensar que tinha uma pessoa nos enganando e que a gente não podia nem sequer saber se realmente isso que a gente vive é realidade ou é um sonho. Então ele acreditou que existe um gênio maligno, um Deus, e ele está nos enganando o tempo todo e ele pode não deixar que a gente tenha pensamentos racionais. Então esse gênio é um Deus, só que ele escreveu gênio maligno por causa da influência da Igreja Católica, que era muito forte e ele tinha medo, então ele teve que ter cuidado com as palavras. E esse gênio maligno, ele pode fazer nos acreditar em coisas falsas, ele pode estar o tempo todo ele manipulando. Então ele pensou, quando eu estou em algum estado de consciência, eu posso questionar
posso duvidar, então eu penso. Então, se eu penso, eu logo existo. É a famosa frase. Então, ele pegou e também tinha esse pensamento dualista como era Platão, só que assim, ele não acreditava que nós estávamos protegidos lá, que a mente é infinita, estamos protegidos, ninguém pode alterar aquele pensamento lá, ele segue para sempre com a gente. Não, então ele acreditava em alma, sim, tem uma alma e tem um corpo, eles estão separados, esse dualismo cartesiano. E essa alma está localizada bem no centro do cérebro, ela se chama glândula pineal. E ela, estando ali, ela tem uma função que ela pode nos fazer movimentar o corpo. E hoje, sim, sabemos que existe essa glândula. E ela tem função ligada com o sono e também, sim, tem coisas ligadas com a espiritualidade. Então, ele partia de três ideias: as ideias adventícias, ideias fictícias, e ele acreditava que nós tínhamos uma ideia inata, que ela nascia com a gente não adquiria, ela nasceu com a gente. E qual seria essa ideia? Essa ideia era perfeita. E nós, sendo um ser imperfeito, não poderíamos ter essa ideia. Então, quem que colocou essa ideia? Um ser perfeito. Quem é esse ser perfeito? Deus. Então, Deus, sendo um ser perfeito, colocou essa ideia. E a gente, no desenvolver da vida, não sabe que tinha aquela ideia, mas passa a acreditar. E qual é essa ideia? A ideia de perfeição. A ideia de perfeição e infinito. Então, nós estamos sempre em busca do Deus perfeito, o amor perfeito, o trabalho perfeito, e também temos outra questão que é o infinito. A gente acredita que nós não vamos morrer, nossa alma é eterna, nossa alma é infinita. Então, foi Deus que colocou aquela ideia ali. E sendo Deus perfeito, ele não podia ser uma pessoa não confiável. Então, ele calculou matematicamente, viu que sim, Deus é confiável. Mesmo quando ele é mal, se acontecer alguma coisa mal, mas ele é confiável, ele tem um plano maior para aquilo, está tudo sob controle, porque nós podemos pensar no caso quando era Jesus. Ele falou: Pedro, você vai me trair, antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. Então ocorreu mesmo. Então, assim, ele já sabia até que o galo ia cantar. Então, ele já sabe de tudo que vai acontecer. E ele já sabia que Judas ia trair. Judas foi punido. Mas ele já sabia, ele podia impedir? Podia, mas não impediu. Então, se a gente é punido, se tudo acontece, é porque tem um plano para isso. Deus é perfeito. Então, ele acreditava que os corpos extensos podiam ser mensurados matematicamente. Ele criou um método para isso. E ele tinha uma regra do método, esse método cartesiano. Tinha que seguir 4 princípios. Jamais aceitar a verdade como uma coisa que não soubesse ser evidente como tal. Dividir cada uma das dificuldades, eliminar em tantas partes possíveis para resolvê-los. Sintetizar do pensamento mais simples ao mais complexo. Depois revisar para ter certeza se não ter omitido nada. Então, nós utilizamos muito disso na psicologia, até hoje, mas algumas áreas também utilizam, como exatas, humanas, biológicas, foi para todas as áreas científicas esses métodos. Então, aqui, gente, então a gente tem que realmente fazer todo esse percurso, não pode chegar numa conclusão sem fazer essas análises. É muito, muito importante em psicologia. Depois disso surgiu o John Locke. Ele estava preocupado no sentido, como surgiu o conhecimento também, de onde que vinha. Então, ele acreditava que criança nasceu uma tábula rasa, é um papel em branco, e depois ele considerava que a criança ela ia adquirindo conhecimento através da sensação, fornecida pelos 5 sentidos, o que hoje já a gente sabe que não é, porque nós já adquirimos desde a barriga da nossa mãe. E ele acreditava ainda que não existe ideias inatas, como o Descartes dizia, mas sim existe direitos, e todos nós temos direito à vida. E ninguém pode tirar esse direito de nós. O Estado tem que garantir que nós temos direito à vida. Ninguém pode vir aqui tirar a minha vida. E nós temos direito a conquistas. Nós temos direito a bens, nós temos que ir atrás disso. Nós temos direito à propriedade. E daí, se nós temos direito a tudo isso, tem que ter um documento que garanta a minha propriedade. Porque outra pessoa não pode vir tirar. E a única liberdade individual que cada um tem é de adquirir coisas. E isso surge um liberalismo político, surge as questões urbanas, pessoas conviverem em grupos, daí tem conflito, daí por isso foi criadas as leis, criada a polícia, criado tudo isso. E nisso desenvolveu-se a psicologia social, que ela estuda os comportamentos em grupos, os comportamentos sociais. E depois disso surgiu David Hume. Ele é empirista também, assim como John Locke. E ele era ateu e ele negava totalmente a Deus. Ele não acreditava, mas não mesmo. E ele fazia uma crítica muito intensa a Descartes. Ele não acredita de jeito nenhum que tem ideias inatas. Todas as ideias têm que ser experienciadas. E mais ainda, ele começou a fazer experiência em laboratórios e tinha que ter uma comprovação experimental, analisar tudo assim muito bem para adquirir o conhecimento. O que inspirou a psicologia behaviorista que mais tarde Skinner criou. Então, depois disso, com todos os conflitos, passou os 1000
religioso. Aí teve Immanuel Kant. E aí ele não acreditava sobre a essência das coisas e também não acreditava que a gente adquire conhecimento através das sensações cinco sentidos. Ele acreditava que uma única psicologia ela tinha que ser empírica, que mostrasse as limitações dos seres humanos, que a psicologia ela é limitada, não pode se saber com certeza, porque tudo tem que ser quantitativo e ser analisado com exatidão. E mesmo assim não vai ter uma razão absoluta como acontece nas outras áreas, como exatas, por exemplo. Então, o conhecimento absoluto do mundo, do eu, pretendido, na psicologia racional não é possível. Então, para ser um conhecimento científico, a psicologia tem que ser empírica. Então, assim, como a gente falar, 6 mais 6 é igual a 12, mas 6 vezes 12 é 12, 24 dividido por 12 é 12 também. São formas diferentes, chegam ao mesmo resultado. Mas elas não são iguais, não é uma verdade absoluta. Porque depende do ponto de vista se chegou ao mesmo resultado. E a gente não pode também adquirir conhecimento mesmo passando por aquilo, pelas sensações, como diz, eu senti isso, então eu sei. Não, tem que ser pesquisado, quantitativo e qualitativo, tudo mensurado para adquirir conhecimento. E por isso que as pessoas do senso comum dizem assim, eu conheço autista porque o meu filho é autista. Não, não conhece. Quem conhece são especialistas, porque igual o senso comum sempre fica pondo fake news que o Lionel Messi é autista. Mas não, ele não é autista, porque os médicos dele, ele já fez vários exames e eles comprovaram que ele não é autista. Os autistas têm uma limitação na coordenação motora, o que seria impossível para um atleta de alta performance melhor do mundo como ele. Eles podem, os autistas, desenvolver melhor a coordenação motora? Pode, mas não em alta performance como é ele. E também, assim, igual, como dizer, uma pessoa nasce lá numa classe alta e ela é inserida num ambiente lá na favela, com pais que usam drogas, então ela vai ter um comportamento, depende do contexto que está inserido. Não existe uma verdade absoluta. Só nasci inteligente, caso meu QI, você, várias coisas. Depende, então, para se saber, tem que fazer pesquisa com pessoas para saber que lá tem que ser analisado várias, e mensurado, e analisado de novo, e descartar as coisas que não são uma verdade absoluta, para ter um resultado. Mas, assim, mesmo que tenha esse resultado, daqui no futuro, 5 anos, pode estar tudo diferente, não é uma verdade absoluta, porque o mundo muda, o comportamento muda, e daí sempre está tendo que fazer pesquisa em psicologia. É assim que funciona. Então é isso, gente. Obrigada.